Futebol Clube Cascavel, um orgulho pra nossa cidade, para o oeste do meu Paraná. União pra trazer a vitória, nossa voz pra torcer e cantar. Futebol Clube Cascavel, eu visto essa camisa com honra e amor. Futebol Clube Cascavel, fazendo a história de um time vencedor. Futebol Clube Cascavel, eu visto essa camisa com honra e amor. Futebol Clube Cascavel, fazendo a história de um time vencedor. Futebol Clube Cascavel, fazendo a história de um time vencedor. Dale Aurinegro, dale Cascavel, dale Aurinegro, dale Cascavel. Futebol Clube Cascavel, eu visto essa camisa com honra e amor. Futebol Clube Cascavel, fazendo a história de um time vencedor. Futebol Clube Cascavel, eu visto essa camisa com honra e amor. Futebol Clube Cascavel, fazendo a história de um time vencedor. Futebol Clube Cascavel, fazendo a história de um time vencedor. Futebol Clube Cascavel. Na torcida e na força de um povo que cultiva em seu coração toda a garra que a gente precisa pra jogar e pra ser campeão. O aurinegro carrego no peito, na bandeira que agito no céu, e nascer e crescer nesta terra. Futebol Clube Cascavel, um orgulho pra nossa cidade, para o oeste do meu Paraná. União pra trazer a vitória, nossa voz pra torcer e cantar. Futebol Clube Cascavel, eu visto essa camisa com honra e amor. Futebol Clube Cascavel, fazendo a história de um time vencedor. Futebol Clube Cascavel, eu visto essa camisa com honra e amor. Futebol Clube Cascavel, fazendo a história de um time vencedor. Futebol Clube Cascavel, fazendo a história de um time vencedor. Dale Aurinegro, dale Cascavel, dale Aurinegro, dale Cascavel. Futebol Clube Cascavel, eu visto essa camisa com honra e amor. Futebol Clube Cascavel, fazendo a história de um time vencedor. Futebol Clube Cascavel, eu visto essa camisa com honra e amor. Futebol Clube Cascavel, fazendo a história de um time vencedor. Futebol Clube Cascavel, fazendo a história de um time vencedor. Futebol Clube Cascavel. Na torcida e na força de um povo que cultiva em seu coração. Olá para você, torcedor aurinegro, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Serpente. Eu estava com saudades, ficamos uns dias longe um do outro, mas é muito bom tê-los e tê-las aqui nesse podcast, sabadão de carnaval, dia 1º de março.
Eu sou Vanderlei Luiz Rato e que prazer estarmos juntos mais uma vez. Hoje vamos falar do Futebol Clube Cascavel, que está na Copa do Brasil, na segunda fase. Tem também o Brasileirão da Série D e muito mais. Eu recebo aqui Anderson Simas Luciano, simplesmente Tcheco, o novo técnico do Cascavel, novo velho conhecido, antigo. Boa tarde, Tcheco, ao vivo no programa podcast. Obrigado por estar conosco. Boa tarde, Rato. Boa tarde a todos que estão nos vendo aí. O Jacques está aqui, a Steph também. Cara, é um prazer estar não só no podcast, mas ao clube novamente, depois de uns 2, 3 anos, né? A gente ganha muito mais maturidade, muito mais experiência. E agora no momento que o clube necessita muito do acesso, né? Pelas todas as circunstâncias, mas a gente vai conversar sobre isso. Mas me sinto muito lisonjeado aí de ter essa responsabilidade, assumir ela e poder estar trabalhando aqui junto com vocês. Legal demais. O nosso executivo de futebol, Matheus Millet, disse que vai esse podcast até às 5 da tarde. Você tem tempo, né? Ou vamos viajar daqui a pouquinho? Se você me der pelo menos até às 5 ali para eu chegar em casa, lavar a calçada e já tá bom já. Eu tenho que pintar a calçada lá em casa. Você falou em off, rapaz? A minha esposa falou, você pode ir lá trabalhar. Mas não acredito, né? Não, mas tem que fazer. Tem trabalho em casa também, né? Vocês estão virados uns pau mandados. Olha lá. Ó, esse é o nosso Lombardi. Ele não aparece, mas fala o Jackson Xaropinho. Gondim, né? Xaropinho? Essa voz do além aí nunca foi bem-vinda, né, cara? Ô, Tcheco, eu andando pelas ruas da cidade, nos clubes e conversando com torcedores e tal, todo mundo tem uma curiosidade, né? Eu falei o seu nome completo, Anderson Simas Luciano, mas todo mundo... Rato, por que é Tcheco? Ele já jogou na Tchecoslováquia antiga? Por que é Tcheco o apelido? Todo mundo imagina isso, né? Mas os meus avós paternos, né? É uma família grande. Minha avó e meu avô teve 12, 13 filhos. Então, imagina os primos, né? Que eu tenho, os netos dos meus avós são mais de 15, 16 também. E ela deu sempre apelido para todos eles. E no meu caso, eu sou de 7,6, Rato. Então, no meu caso, naquela época não era comum essa questão de creche que tem hoje em dia. Verdade. Então, meus pais, para poder trabalhar, eu ainda, já com um aninho, quase falando, né? Iniciando ainda minhas falas como bebê. Os meus pais me deixavam com os meus avós, que isso era mais costumeiro na época, mais comum, né, Tcheco? Mais comum. E os meus avós tinham os gaúchos que puxavam muito Tchê, as iniciais de Tcheco, né? E segundo minha avó, a minha avó Vita, ela dizia que as minhas primeiras palavras que eu comecei a pronunciar eram as iniciais do Tchê, de tanto escutar os gaúchos que ficavam na casa dela, mais aquela sotaque gaúcho, mais bate, Tchê, Tchê. Então eu começava a falar Tcheco, Tcheco, Tcheco. E aí minha avó, o Tcheco não para de falar Tcheco. Então, vai ser Tcheco. Tá brincando. E ficou bom tempo. Então eu, por gente mesmo, já me conhecia por Tcheco mesmo. O Anderson era só na escola, catequese e quando a mãe tava braba. E quando chamavam na escola, às vezes, a chamada lá, Anderson, você nem respondia a chamada, então, porque tão acostumado às vezes que não, fica, né? Às vezes passava despercebido, né? Não era tão comum sim, mas às vezes você tava no mundo da lua, Anderson, e aí você ficava lá meio que dormindo no ponto lá, até que a professora via, você tá dormindo, menino? Aí era uma vez ou outra. E teus pais iam saindo para trabalhar, lógico, você falou que ficava com os avós maternos, né? E a vizinhança ali, então, com o Tcheco para cá e Tcheco para lá. E como é que foi, então? Foi os teus avós que levaram você a jogar futebol? Ou você mesmo, seus pais? Como é que foi teu início de carreira? Não, eu também, assim, onde eu morava com a minha mãe, a gente morava numa casa de madeira. Você é natural de Curitiba, né? Curitiba, junto com meu tio também, lá na Vila Fani. Meu irmão mora lá na Vila Fani hoje. Então, tinha uma divisa do bairro do Vila Lindóia. E aonde eu morava, tinha um campo atrás, que era o campo do Ninho. E era um campo particular tudo. Era só eu pular a cerca e a gente já estava dentro do campo. E todo sábado tinha jogo lá, dos meninos e tudo mais, né? Então, desde que eu me entendo assim por gente, também que eu me lembro, eu já estava com bola na mão, dormia com bola e o pessoal ia jogar ali do outro lado do campo lá, da cerca. Eu pulava esperando me chamar, porque eu era pequenininho, mas eles sempre me davam possibilidade, enfim. Então é uma coisa minha mesmo, assim, sabe? Não foi uma influência de ninguém. O meu pai, ele só jogou campeonato amador, não chegou a jogar profissional. Segundo ele, disse que tinha muito talento, né? Mas ele tinha que trabalhar para sustentar a família e daí partiu para o trabalho. Tá que nem eu, então. Eu já acho que o meu pai, ele tinha um futuro imenso, Rato. Que infelizmente ele caiu do berço com 5 meses, torceu o joelho e não teve um futuro próspero. Eu fui por causa das drogas. Ah, foi? E foi. Droga do quê? Das pernas que não funcionavam. Não, eu sempre conto essa história por aqui, Tcheco, que eu fui no antigo Cascavel Esporte Clube, que foi campeão em 1980, tinha o Doraci Machado, Doraci Bonfim, perdão, o velho. Aí fui lá fazer um teste.
fiz o teste na lateral esquerda, meio na ponta esquerda, né? Eu sou ambidestro que eles outros. Aí falou, Rato, igual Não você. fica bem com uma nem com a outra. É, por isso as drogas das pernas, Jacques. Aí falou, Rato, igual você eu tenho 3 aí. Eu não vou deixar um dos meninos fora para colocar você que está chegando. Aí meu pai queria me levar, meu pai é torcedor do Colorado, né, do Internacional, queria me levar para o Inter fazer teste lá. Falei, pai, se eu não passei aqui no Cascavel, vou passar no Internacional. Vamos economizar esse dinheiro para outra coisa. Vamos economizar tempo. E aí desisti do futebol. Não, mas é a história de cada um, né? E esse foi o resultado do último rachão aqui, ó. Olha aí. Ô, louco. É. Você sabe que o rachão aqui vocês podem jogar se vocês quiserem. Posso? É, mas eu tô vendo a tua posição ali agora ali, ó. Sei não, hein? É, essa posição Ele tá esperando o Latrell. É, vou te falar, viu, Jacques? Essa aí ele sempre me judia. Aí quando o ano passado eu ajudei um pouco aqui na assessoria de imprensa, fomos levar os atletas lá na Procard para fazer os exames, não tinha lugar para sentar, eu sentei para conversar ali com os atletas, né, e tal. Esse aqui me tira essa foto, agora fica zoando. Ô Rato, eu acho que tem várias oportunidades para as pessoas aí fazer a função dele, hein? Só ficar atento ao mercado aí que É verdade. emprego tá difícil, hein? Colabora, né, Rato? Colabora. Tcheco, como é que você chegou no Coritiba, seu primeiro time? Foi descoberto lá naquele campinho, lá ou não? Não, na verdade, a minha trajetória começou no futsal do Paraná Clube, né? Eu fui estudar catequese na igreja ucraniana, lá na Kennedy. E como é que era a catequese naquela oportunidade? Geralmente você faz 3 anos, todo sábado, se não me engano, né? Eu não sei se é assim ainda, mas na época era assim. E a igreja ucraniana católica, ela fazia um mês só, que era o mês das férias, só que era de manhã e de tarde. E ela valia para os 3 anos. E a minha mãe resolveu colocar eu lá, e todo o recreio jogando bola, até que o clube ucraniano ia disputar o Metropolitano de futsal, e aí vendo a gente jogar, começou a fazer convites para as piazadas ali, né? E eu fui um deles. Aí fui registrado pela primeira vez no futsal em 86, lá no Poltava, a igreja ucraniana lá na Kennedy. Aí depois de um ano, o clube não ia mais participar do Metropolitano e o Pinheiros me convidou. O Pinheiros era ali pertinho. O Pinheiros, que era o clube que depois foi fundado com o Colorado e virou Paraná, né? Isso. Então, aí desde então, ali no Pinheiros, em 87, aí sim, né? Eu já comecei daí, desde o Pinheiros, ter essa escola do futsal, que para mim é uma escola importantíssima. Para mim é a faculdade dos atletas que querem entrar no futebol de campo. Eu acho que todo atleta, né, que gostaria de jogar futebol, começasse ali, acho que no futsal, ou eu estou meio enganado. Eu sempre falo isso nas minhas entrevistas, Rato. Se eu sou um coordenador de clube, eu acho que até os 12, 13, essa é a única dúvida que eu tenho, eu só faria futsal. Os meninos, porque ali eles têm, num campo reduzido, eles pegam muito mais a bola, eles vão errar muito mais na bola também, mas vai ser corrigido. É transição defensiva, é transição ofensiva, é um cognitivo muito rápido, fundamentos que o futsal dá, enfim. E aí depois dos 13 anos assim, eu ia caracterizar aí pro futebol de campo aos poucos. Mas é uma conversa muito complexa para a gente tocar no assunto, outra história, né? Mas eu fiquei no futsal, aí virou Paraná Clube, fui no futsal até os meus 17 anos. Atualmente isso é impossível de acontecer, naquela ocasião ainda era possível, né? E aí eu estava já no amador das categorias de base do Paraná, fui campeão das categorias de base também, aí fui pro profissional, fui tetra e pentacampeão estadual naqueles tempos áureos do Paraná Clube. Sim. E aí a minha carreira começou a seguir, né? Fui pro Malutron, campeão da Série C, e aí depois do Curitiba. Eram 2 nomes, né? O Malucelli e o Trombini. Isso. Virou o Malutron que mandava lá naquele estádio. Era o estádio aqui do Barigui. Que era ecológico, não é? Isso, é o estádio ecológico. Eu estou tentando lembrar o nome. Foi o primeiro clube empresa do Brasil. Foi. Aí, em 2000 nós fomos campeões da Série C do Brasileiro. E aí sim, aí minha carreira começou a deslanchar, que ele foi pro Curitiba e seguiu em frente, graças a Deus. Você chegou também a jogar na Arábia Saudita? Joguei 3 anos no clube da Al Ittihad, onde está hoje o Benzema, o Fabinho. O ano passado estava o Marcelo Groy, o Romarinho. O ano passado teve o Mundial de Clubes lá em Jeddah, na cidade. E por eu ter jogado o Mundial de Clubes com o clube em 2005, onde que o São Paulo nos derrotou e foi campeão depois contra o Liverpool, aí eu fui convidado pela FIFA, estive lá no final do ano passado, o Mundial foi muito legal, ver tudo novamente o torcedor, ver a questão dos jogadores que eu joguei, estavam ainda no clube lá trabalhando. Então foi muito legal. Fiquei 3 anos. Foi uma experiência
grandiosa. Que ano, perdão? Foi 2003, 4, 5. Aí eu fiquei só 6 meses no Santos. Aí retornei para terminar meu contrato e depois vim pro Grêmio. Então foi uma experiência cultural magnífica, assim. Aprender alguma coisa em árabe? Não, salam aleikum, habib, que fala, yala, essas coisas mais básicas, né? Esfia é uma palavra árabe mesmo. É uma palavra árabe. E aí a gente acaba adquirindo um pouquinho mais o básico, né? Mas na época eu sabia um pouquinho mais formalizar algumas palavras, mas é uma língua que você usa muito a garganta, assim. Meio arranhada, assim, né? Então precisa de muita prática mesmo para você poder ter um domínio da língua. Ô Tcheco, muita diferença daquela época que você esteve lá no futebol árabe para hoje. Temos até em valorização de jogadores, porque hoje a Arábia Saudita, desde Neymar para todo mundo, Cristiano Ronaldo, Benzema, como você falou, entre outros tantos brasileiros que estão lá também, no patamar bem diferente? Bem diferente em vários aspectos. Primeiro, cultural e financeiro, né? Financeiro porque a Copa do Mundo de 34, eu acho, vai ser lá. Então, para mim, tirando os grandes centros do futebol, o mundo do futebol vai ser lá na Arábia Saudita, porque eles vão investir cada vez mais. Eles estão tentando levar o Vini Júnior agora. Só que o Vini, qual que é a configuração de diferente dos demais? O Vini está no auge. Eles estão tentando levar o Vini Júnior lá. Se não me engano, chegou a bagatela de 1 bilhão para levar ele. Muito dinheiro, né? Muito dinheiro, né? Aí vai sempre do cara entender se iria ou não iria, né? Mas até 2034, então certeza o mundo do futebol os olhos vão estar voltados para aquele setor lá. Volto a dizer, tá? Tirando a Premier League, o Campeonato Italiano, esses principais países aí. Fora do mundo do futebol, mudou-se muito também. Quando eu estive lá agora, por exemplo, a mulher está muito mais livre para poder viver. Eles estão fazendo uma aberturazinha, mais ou menos, então? Muito. Eles querem abrir muito o país para visita, para turismo. Diferentemente de quando você esteve lá. Na minha época, por exemplo, assim, a minha ex-esposa, né, na época estava lá comigo, e a minha mãe, a gente morava num condomínio fechado só para estrangeiros, que a gente chamava de Campaldi. Aí dentro desse Campaldi você está tudo bem, porque ele tem uma segurança enorme. Então você vai na piscina, você pode ir com o teu calção, as mulheres podem ir de biquíni, normal. Fora você já não pode. As mulheres não podiam dirigir, não podiam ir no estádio, não podiam nem trabalhar. Aonde é que elas podiam trabalhar? Só em faculdade, colégios menores também e hospital. Em outro lugar não existia mulher trabalhando. Nada, comércio geral, nada. Eu cheguei, por exemplo, assim, aqui no Brasil, o habitual é ter camareira nos hotéis. Lá só era homem. Nem nisso. Camareiro. Na cozinha também era só homem. Não podia trabalhar mulher. Então, agora não. Agora tem recepcionista em restaurante. Você chegou a observar isso ou quando você foi para lá você... Eu levei um choque no já começo. Foi estudando? Não, seria? Eu sabia, mas como a gente sabe que as leis são muito rígidas lá, sabe, Rato? Quando eu cheguei no aeroporto, já tinha mulher te orientando para saber onde é que você ia. Eu já me assustei, porque você não sabe se você pode conversar com ela mesmo ou não, porque eu já tinha... trabalhado lá, então eu sabia que isso era muito rígido. Você não olhar no olho da mulher, você não poder conversar com elas. Então quando ela veio me abordar assim, Mr. Anderson, please here. Aí mas tá mudando mesmo, sabe? Então você vai num shopping, as mulheres trabalhando, mas o essencial para mim assim é ver elas nos estádios vendo jogos e podendo dirigir. Então mudou completamente. Acho que isso tinha como culturalmente, porque Meca fica na Arábia Saudita. Então eles tentavam preservar muito essa questão sobre o Alcorão. E a gente só tem que respeitar, né, Rato? Sim, isso é verdade. E agora as coisas estão mudando um pouquinho e muito para melhor. Então hoje já tem uma propaganda até dizendo lá, visita Saudi Arábia, né? Que está tendo agora esses resorts iguais lá no Havaí, igual lá em Dubai. Está tendo... nas costas litorâneas, eles estão fazendo agora mergulhos que falam que é o Caribe do Mar Vermelho. E nas cidades já tem várias atrações. Então é um país muito bonito para se visitar, mas principalmente para entender o lado cultural. Sem dúvida alguma. Diga. Teve uma época, se não me engano, que os homens não poderiam nem andar mostrando tatuagens na rua. Não, eles teriam que se cobrir. Tatuagem era meio que proibido. Não, na verdade é proibido tatuagem. Na verdade, agora também está se liberando, está liberando nesse sentido, todos os aspectos. É lógico, né? Acho que fumar em público também não pode. Lá, não, aí você falou totalmente o contrário. O que eles mais fazem é fumar. Então, essa foi errada. Não, e eles fumam em lugar fechado e tudo.
Não interessa. Porque assim, ó, eu entendi o lado deles, parece que não pode fazer quase nada, né? E eles que gostam de fumar nesse sentido. Mas aqueles os cigarros normais, esses tradicionais, ou aqueles cigarros árabes mesmo? Os narguilhas. Tipo Não, os narguilhas é o chimarrão do gaúcho, sabe? Essas Pra questões eles lá. culturais, assim, é normal. E cigarro também é normal para eles, mas não é mais narguilha. Quando você toma uma aguinha, Tcheco, eu só vou pedir pra galera aí participar junto conosco. Mande aí sua mensagem, sua pergunta, qualquer tipo de pergunta. Rato. E envie o nosso aviãozinho pra todo mundo aí. Pede para eles se inscrever. Para eles se inscreverem, senão eles não conseguem comentar. Tem que ser um inscrito no canal para Ô, participar. pessoal, isso é verdade. Eu estava me esquecendo aqui, o Jacos está falando, para você se inscrever no nosso canal, no YouTube do FC Cascavel. Daí você consegue mandar suas perguntas aqui. É importante, para dar mais relevância, para a nossa audiência aumentar, porque hoje estamos com o Tcheco retornando aqui. Ajuda nós aí, pelo amor de Deus, né? Tenha relevância. É muito importante. Já tem bastante gente aqui participando. Só gostaria que você se inscrevesse e mandasse uma pergunta para mim, pro Jackson, mas principalmente pro Tcheco. Estamos no Facebook. Facebook também. No Facebook do UFC Cascavel. Se tiver alguma mensagem lá, você já... Quer que eu passe alguma já? Já, veio. Tá, vamos lá. O Roberto Mauro mandando um glória a Deus aí pra gente. O Cláudio da Silva, Vanderlei, boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Vanderlei é estranho, né, cara? Demais, é demais. Nossa, eu fiquei pensando quem que é Vanderlei. Sabe por quê? O Cláudio foi um baita de um goleiro, gente. Jogou aqui, árbitro de futebol, tudo. Dê boas-vindas ao Tcheco e diga que estamos juntos nessa caminhada. Ó. Ótimo programa. Legal. Vanderlei, uma vez apitei um jogo do Cascavel e Cianorte. O Tcheco e o Ralf, ex-Corinthians, começaram a bater boca. Eu tava nesse jogo também. Perguntaram Lembra? se eu não ia fazer nada. Eu disse... Que jeito? Eu disse, um campeão do mundo, o outro da Libertadores, eu não vou embarcar nessa furada, não. Claudião, Mas fica no campo só, né? Eu tava nesse dia no campo. Eu lembro que o Ralf olhou pra você e começou a reclamar. Você... Corta pra... Viu, Jackson? Aproveita e corta aqui pra geral, então, que daí o Tcheco aparece também. É que eu tô olhando aqui, não deu pra ver. Aí eu só vi que o Tcheco falou assim, ô Ralf, o que é isso, Ralf? Ô Ralf, para, cara. Não sei o quê. Não, mas faz parte do jogo ali. Cada um tá defendendo a sua, né? Depois a gente se abraçou lá. Não, mas é importante. Obrigado, viu, Cláudio? O Cláudio foi goleirão, conhece ele, né? Sim. Baita de um cara. Abração pra ele. E como é que foi essa história aí? Conta, por favor. Não, que nem ele salientou ali. Foi no jogo que o Ralf tava pedindo um lance lá, e aí eu não sei quem que tava perto do Ralf que não falou nada no meu time. Eu fico louco com isso, né? Que é uma coisa que eu sempre comento com eles, né? O time adversário não pode falar mais que a gente. E aí nós jogando em casa, acho que nós estávamos jogando em casa esse jogo aí. E aí o Ralf ergueu o braço lá para reclamar, daí eu ergui o braço daqui, ele falou de lá, eu falei daqui, mas é coisa do jogo. Mas lógico, às vezes numa pelada, gente, aqui no rachão, né, a gente já discute, mas... Fica sentado na cadeira de rodas, né? É verdade. Ô Gil, eu já vou perguntar isso aqui, tá, Gil, pro Tcheco, aqui no nosso chat, e José Carlos Mufato também já vou fazer essa pergunta aqui também pro Tcheco, tá? Eu só quero terminar aqui essa questão de apresentação, que nós só temos até 5 horas, segundo o nosso executivo. Dá tempo pra vacaçar. Já passou 20 da 1 hora, tá? Já, né? Daí, como treinador, você começou em 2018, é isso? 2018 e 2013 eu assumi interinamente Curitiba, né? Mas você estava lá como o quê no Curitiba? Auxiliar técnico do clube, né? Aí o treinador saiu em 2013, na Série A a gente assumiu, graças a Deus não caiu. Em 2018, aí assumi já no meio da temporada, depois veio o Argel. Mas assim, isso. Mas assim, como treinador mesmo, assim, com os meus trabalhos, isso foi em 2019, no Barra. Santa Catarina. Isso, na segunda divisão. Que hoje está na primeira divisão. Isso. E Marcos Vinícius está lá. Se escapou por pouco. Foi. Eu estive lá em Balneário. Na verdade, eles não se classificaram por pouco, né? Porque o árbitro anulou um gol. Agora aquilo também... Depois que acabou o jogo... Como é que pode? Cara, tem umas coisas que não rola. Eu vou te falar uma coisa que eu desanimo o futebol, viu? Por isso que a gente fala, viu, Tcheco? Se a gente for pegar cada tópico que a gente vai pegando aqui, nós não vamos até 5, nós vamos até mais, porque tem muita conversa. Mas eu vou te falar, cara, vontade né? Mandar para aquele lugar, mas assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque vou te falar, acaba o jogo, ele deu o gol, o Bandeira deu o gol, o que fez ele voltar atrás? Depois do apito final. Se souber, a gente tem que entrar na justiça comum, cara, porque eles vão perder um calendário, perder um monte de coisa por causa de uma situação que não tem nada a ver.
E o Braulio não é um mau árbitro, na minha opinião. Ó, eu não sei se é bom árbitro, não. Eu não vou julgar isso aqui agora. Mas ele perdeu o escudo da FIFA ano passado, né? É. Aí tem que ver por que perdeu o escudo da FIFA também, né? Só para lembrar então, gente, aqui, esse jogo foi na última rodada, Barra e Caravaggio jogando, 0-0 foi o placar, daí o Caravaggio, que inclusive foi treinado pelo Luiz Carlos Cruz, Isso. que esteve aqui em 2023, vice-campeão. Aí 1-0 para o Barra, que daria classificação entre os 8 primeiros colocados, né? Que é o campeonato mais ou menos que nem o nosso aqui. E no fim do jogo, anulou o gol. Não sabemos nem o porquê até agora, mas Não, infelizmente... já tinha acabado o jogo. Já. Aí, No no fim do campo jogo, quer mesmo, dizer, após o apito final, né? A gente que é leigo assim, nessas regras, escutando depois, diz que dentro do campo ele pode fazer isso. Mas eu faço a seguinte pergunta, que a gente estava comentando aqui na comissão técnica. O Bandeira deu gol. Ele deu gol. Não tinha VAR. Não tinha VAR. Acaba o jogo. O que fez ele voltar atrás? Muita coisa estranha. Me desculpa, Mala mas... preta, mala branca, mala azul, mala não cor-de-rosa. E ele não veio a público explicar o porquê? Pois é, eu acho que os árbitros poderiam ver, né, cara? Não saiu nenhuma explicação, nenhuma nota, é meio estranho, né? Mas enfim. Bom, daí você foi pro Rio Branco também, né? Então, daí meu primeiro trabalho aí foi no Barra, depois fui pro Rio Branco. Quanto tempo você ficou no Barra lá? No Barra era campeonato curto, né? Que nem agora as nossas segunda divisão, acho que foi 3 meses. No Rio Branco foi 3 meses também, porque veio a pandemia. Isso. E a gente classificou o Rio Branco pela primeira vez na história do clube para um campeonato nacional que era a Série D. E a gente ia pegar o Cascavel no primeiro mata-mata, né? Mas como o clube lá dependia de renda para honrar com os compromissos dos atletas e da comissão técnica, aí a gente teve que sair e eles só completaram o campeonato, que foi o jogo daí contra o Cascavel. Se não me engano, foi lá em Ponta Grossa e o segundo foi aqui. Aí o time veio totalmente desmantelado, porque os jogadores foram embora também e já tinha conseguido o objetivo de classificar para a Série D. Aí a comissão acabou saindo, né? E aí no outro ano seguinte, foi meu primeiro ano aqui no Cascavel daí. 2021, daí você chegou, fez 27 jogos, eu até anotei aqui 30 jogos, 12 vitórias. E depois, 2022, teve 27 jogos, 12 vitórias também. É um bom número, né, Tcheco? É bom número, a gente só tem que entender o número de derrotas, né? Se não me engano, no primeiro ano, eu acho que nós perdemos duas derrotas talvez na Série D, né? Que foi um jogo que a gente entrou com um time misto, quando a gente já estava classificado, que foi contra o Joinville. E aí depois, pro Cianorte, a gente teve uma infelicidade aqui em casa, né? E aí no outro ano também o número de derrotas foi bem baixo, foi um percentual muito bom nosso. Mas é o que eu disse para... Mas o vice-campeonato foi contigo, do Cascavel, contra o Londrina? Isso, 2021. Foi um pecado também, né? Nossa. Londrina chegou com 8, 9 empates, soube utilizar desse artifício para classificação e foi campeão também, né? A gente tem que dizer com mérito porque foi campeão, né? Mas infelizmente a nossa bola bateu na trave com o Carlinhos, né? Nos pênaltis, né? Foi um pecado que esse título aí, esse vice-campeonato me machuca e vai me machucar por muito tempo, sabe, Rato? Nós iríamos ser campeão invicto pela primeira vez na história do futebol brasileiro, um clube do interior. Perfeito. Invicto, sabe? Mas enfim, Deus tem propósito melhor e espero que seja esse ano, para que a gente possa buscar as possibilidades. Foi o que eu falei para a diretoria quando a gente acertou aqui, né? Talvez o que me trouxe aqui foram aqueles bons trabalhos, mas hoje não sustenta mais bom trabalho. A gente tem que buscar o objetivo, né? E o objetivo é a Série C. Ô Tcheco, diga. Sobre essa questão aí do juiz, eu estava vendo aqui, fui buscar informação. Na súmula, ele só tem que ele expulsou o técnico e os jogadores por terem invadido, por ter questionado a decisão dele. E na súmula não relata o motivo de ter sido anulado o gol. Não justifica, né? Não é injustificável. Já está chegando bastante perguntas aqui, daqui a pouco eu vou ler. Ô Tcheco, na sua volta, então, você já pegou uma batalha pela frente, né? Pegou uma batalha pela frente, com 6 dias de trabalho, pegou o América Mineiro, um time de primeira divisão, vamos pôr assim, do futebol brasileiro, lógico. Da elite, né? Da elite. Tá na B, mas é um time de elite. Tá na final do Mineirão contra o Galo. E eu quero saber como que você preparou o time, né? Porque pega uma continuidade do Silvinho Canuto e você pega em menos de uma semana, você arma o time. Na sua coletiva de imprensa você falou, não me interessa aqui se vocês vão discutir, senhores jornalistas e colegas aí, se é um esquema defensivo ou ofensivo. Importante que era o melhor esquema para aquele momento. Foi mais ou menos isso realmente que você trabalhou esses 6 dias para poder encarar o América em casa? O que foi minha linha de raciocínio, né? Primeiro, dar aqui os louros da vitória também para o Vinícius, né? Nosso analista, que dissecou muito bem o time do América. E em cima daquilo, eu tentei preparar a equipe, né? E no primeiro momento, o que foi passado para nós?
E depois a gente foi confirmando, olhando os jogos do América, que o lado esquerdo deles era mais agudo e com velocidade, que era o Marlon e o Figueiredo. E do lado direito era um lateral zagueiro. Então o que a gente entendia? Que ia subir muito pouco. Só que o extremo direito deles era muito agudo, pro drible, 1+1 para 1. Então o PV ele tem essa conotação defensiva muito boa, e o Felipe ele seria útil para mim para fechar só os espaços do meio, já que o lateral não ia vir tanto assim, e ao mesmo tempo ele tem um poder ofensivo de armação muito boa, assim como ele, como o Robinho e o João, que eu já conheço. O Libano já tinha um entendimento do meu sistema de linha de 3 atrás, como marcar no rodar da bola. Então eu já tinha 4 jogadores que já tinham esse conhecimento, porque era muita repetição no meu tempo. E quando eu cheguei aqui, perguntei para eles falavam que lembravam exatamente do funcionamento, mas a gente precisava ativar a memória deles sobre esse aspecto. E o Libano ia conter essa ação do Marlon, ofensiva, e o Serafini ia ter tanta velocidade quanto o Figueiredo para um propósito mais de velocidade. Era essa minha questão seguinte, por que você optou então por um 3-5-2, 3 zagueiros e com o Serafini que não vinha jogando ali naquela posição? Porque o Tyson que poderia fazer, ou o Thiago que poderia fazer, são jogadores que quando a gente tivesse de posse de bola no campo deles, eles iam ter esse espaço para contra-ataque. E aí o Tyson e o Thiago, no contexto que eu tenho aqui dos números, é um pouquinho mais lento que o Serafini. Então eu fiquei seguro só para manter o Serafini nessa situação, e ele poderia passar também no último terço, o Serafini, como aconteceu em 2 momentos. O Libano não conseguiu dominar muito bem a bola, e aí no outro momento, quando ele conseguiu, foi um elemento surpresa. Então a gente poderia surpreender eles ali. E no meio, o que eu entendo ali? 3 jogadores que o América tinha no meio sempre. E eu ia ter sempre 3 também, que era o Alex Paulino, o Robinho e o Felipe. Aí, eu entendo que são 3 grandes jogadores para marcar, no caso o Robinho e o Felipe mais posicionar, mas principalmente para armar o jogo. E era o meio do América também. Então a gente foi configurando todo esse desenho, foi passando ao nosso propósito de marcação em bloco alto, em bloco médio e baixo. Eles foram ganhando confiança, eles se sentiram muito bem, e aí a gente levou essa prática para o campo e deu certo, porque isso só foi um desenho tático, mas assim, volto a dizer o que eu falei na entrevista, tá? A atitude dos atletas, a concentração, o foco, a gente tem um deixar o treinador disso, sabe? Eu entendo o seguinte, que vai ter momentos que você vai estar com a posse de bola e como que você vai usufruir dessa posse de bola, e é uma coisa que eu cobro o meu meio, já que eu gosto que meio que joga, né? Diga-se de passagem, o último jogo contra o América com aquele 3 meio amador, né? O Felipe, o João e o Robinho. Mas o que eles vão propor para nós no nosso coletivo, e tem momentos do jogo que você tem que abaixar a linha, porque é a proposta do outro time também, e você não consegue ficar também todo momento atacando. Então você só tem que entender esses comportamentos e momentos do jogo, como você vai se defender e como você vai atacar. Te confesso que na minha primeira passagem aqui no Cascavel, eu tinha a minha afeição muito mais ofensiva do que eu tenho hoje. Não que eu vou ser defensivo, mas eu vou procurar fechar mais os espaços. E esse fechamento desse espaço pode ser com a entrada de um atleta, numa linha de 5 atrás ou não, ou numa linha na linha adiante de 5 ou não, né? Com um atacante ou com um cara do meio. Mas enfim, eu acho que são só comportamentos e momentos do jogo. Agora, o que você vai fazer com aquilo? Vou te dizer, por exemplo, por esse jogo do América, que eu acho que é um grande exemplo. Quando a gente faz 1-0, era natural que o América vinha para cima da gente no primeiro tempo. E a gente não conseguiu encaixar os contra-ataques, que aconteceu no segundo tempo. Tanto é que no intervalo do jogo, o que eu comentei com eles? Falei, gente, daqui a pouco eu sei que um ou outro pode cansar pelo ritmo do jogo, porém, quando tiver substituições principalmente, nós vamos estar num bloco baixo, ali no nosso sistema defensivo. Eles vão forçar a jogada que vai proporcionar para nós contra-ataque, que foi aquelas bolas do João, que foi as bolas do Robinho, e a última do Belém, que foi a mais clara talvez, né? Que o Belém quis encobrir o goleiro. Então acho que é só a gente entender esses momentos, assim, quando a gente vai falar que um time é muito defensivo ou não, né? Mas é sempre o debate bom do futebol. E a gente só entender alguns protocolos, mas eu acho que é uma coisa tão chata assim, a gente fica falando, por exemplo, aqui, porque o legal é o papo do boteco.
Aquele local do dia seguinte, né? Quando a gente se encontra no cafezinho tudo, pô, mas o time ficou muito atrás, o time ficou muito na frente, aquele lá não serve pra nada. Que é isso que eu acho que é o papo legal do futebol, né? O lado folclórico que alimenta muito a cabeça das pessoas. Pois é, como eu pedi a participação aqui dos amigos aqui no nosso podcast, Tcheco, tem várias opiniões. Eu posso gostar do futebol do Tcheco. Isso, é normal. O Tcheco não gostar do meu futebol e assim por diante. Tem torcedor que gosta de determinados atletas do Cascavel, tem outros que não gostam. Por exemplo, o Gil aqui. Boa tarde. Estão à procura de um outro goleiro? Gente, eu não estou aqui para defender ninguém, mas o Jean Carlos, ele veio muito bem referenciado jogando no Concórdia, pegou muita bola, teve uma infelicidade contra o Rio Branco. E o Gil gostaria de que você respondesse. Há uma possibilidade de contratar novo goleiro ou não? Sobre contratações e sobre liberações de atletas, é uma coisa que ficou pré-determinado da diretoria desde que eu cheguei, que faz uma semana hoje. Não, uma semana. Faz 6, 7 dias que eu tô aqui, 10 dias quase. Que você nem se apresentou, né? Você já pegou, já foi trabalhar? O que ficou pré-acordado é que vai ser decidido tudo depois da Copa do Brasil, né? Legal. Se a gente fosse eliminado quarta-feira, estaríamos provavelmente esse final de semana já definindo tudo isso. Como nós temos um compromisso na terça, o foco é só pro jogo. Perfeito. Então aí após a Copa do Brasil, vamos sentar, pontuar quem tem a necessidade de sair, quem tem a necessidade de entrar novamente. Eu vou pegar o gancho da pergunta, né? No outro dia, quando eu fui... na panificadora, um torcedor me perguntou: pô, Tcheco, por que você tirou o Alex Paulino com 15, 20 minutos lá? Ele pediu para sair com 5 minutos. Eu falei: não, você vai ficar mais tempo aí. Não, professor, tô um pouquinho aqui de problema de esperar aqui, abafou e tal. Eu falei: não, acabamos de sair do vestiário, você vai ficar mais uns 5, 10 minutos aí. E aí eu consegui esse tempo, por quê? Eu não podia perder uma parada para tirar um jogador com 5 minutos. Então ele aguentou mais uns 15 minutos ali, daí saiu eu e o Felipe, que já estava abafado também, né? Então às vezes o torcedor também não tem esse conhecimento, é natural que não tenha, né? Talvez nem divulgamos isso, mas o Alex acabou pedindo para sair por causa dessa situação, né? E eu volto a falar, né? Essa parte assim, interna, ela é muito chata. O que é legal é justamente esse torcedor que encontra a gente na rua, que não sabe dos problemas e é só discussão. E é natural, é naturalíssimo mesmo, viu, Jackson? E amigos, que aconteça isso. O jogador não se sente bem, uma hora puxou a perna, outra cansou, normal. Sentiu a partida também, gente. É melhor que ele saia do que cometa ali um erro que possa prejudicar ainda mais o andamento da partida. Não, e falando em torcedores, vamos aproveitar e falar bem assim para os torcedores, né? Quando forem no jogo, apoiar o time, apoiar os atletas. Para eles não esquecerem que lá dentro tem quase 20 pessoas trabalhando. Elas não estão lá jogando futebol só para se divertir. Porque tem muito torcedor que com 2, 3 minutos já do primeiro tempo tá xingando, né? Não tem então vamos lembrar de apoiar o time. Depois que acabar o jogo, tudo bem, mas enquanto... Vamos resgatar de novo o orgulho deles. Vamos respeitar o pessoal que tá lá dentro também, né? Vamos fazer nossa parte agora. O José Carlos Mufata tá falando aqui: boa tarde. Gostaria que você falasse sobre o lateral esquerdo. Um bom Moreno, cara, é muito bom. É isso, né, José Carlos? Eu não estou enxergando de... Bateu a idade, Rato. Rato. Espera só um pouquinho, gente. Bateu a idade, Rato. Presta aqui, por favor. Vê se vai ajudar aí, Rato. Pelo amor de Deus. Ajuda. Vê se... Clareou ou não? Clareou. Esquerdo bem Moreno, cara, é muito bom. É o PV. É isso mesmo? É isso aí. Bateu a idade mesmo. Bateu a idade, gente. Pô, vou onde que compra um desse aí? Isso aqui eu comprei na Shopee. Você viu que bonito? Você viu que bonito que é de oncinha, Sim, cara, estiloso, malhado, cara. olha só. A Lambs me deu. Lambs Gomes. Explica quem que é a Lambs, senão o pessoal não vai entender. Ele tá te mandando um abraço, daí o José Carlos. Ele tá elogiando então. Deixa eu ver aqui. Anderson Henrique Scarpini. Boa sorte ao Tcheco. Qual a expectativa para a Série D do Brasileiro? Isso nós já vamos falar. Nós vamos só numa sequência aqui, tá, Anderson? Nós já vamos falar porque já temos o grupo A7 já definido. Cascavel estreia fora de casa, lá nas Minas Gerais. Daqui a pouquinho a gente já fala. Josimar Camargo. Boa tarde, Rato. Aqui em Cafelândia, ligados. Tcheco, qual seria o centroavante que, na sua ideia, encaixa melhor no seu sistema de jogo para a Série D? A gente precisa entender o que nós temos no elenco, né? Hoje nós temos o Josiel e não temos mais ninguém de área mesmo, especificamente área, né? Atacante. O Cardoso é aquele jogador que gosta de sustentar e sair um pouco, e o Peu também é um jogador que gosta mais ainda de fazer o facão e joga um pouquinho mais pelos extremos também. Então a gente precisa de um jogador mais especificamente de área, de estatura, que fica mais próximo nesse sentido, porque
na ausência do Josiel, dentro das características, a gente não tem ninguém parecido. Tá chegando um extremo que o clube já tinha contratado também, acho que um paraguai, se não me engano, boliviano, não me lembro agora direito, é tanto o nome na nossa cabeça, mas a gente necessita também de do outro extremo, porque a gente entende que no sistema defensivo nós estamos bem, lateral esquerdo estamos bem, ali a lateral direito estamos com jogadores também que sustentam, o meio de campo nem preciso dizer, né? Alex, o Peçanha, agora chegou o Wesley, jogador de Série A, temos o Nicolas, o pessoal que está aí, sustenta muito bem essa formação. O meio de campo, nós temos o Robinho, temos o Felipe, o João, fora os meninos da casa ainda, né? O Ícaro acho que um jogador muito promissor. O Thiago Júnior também, de uma certa forma, entrou bem na partida. O Juninho é um jogador que eu acho que ainda vai sustentar mais o seu crescimento dentro do clube. O Bruninho e o Belém, desculpa te cortar. Isso, eu ia falar agora, o Bruninho e o Belém são jogadores que vão despontar ainda com certeza. Eu estou tentando trazer um jogador, esse meio de campo, jogadores que eu já trabalhei, a gente está vendo se é possível trazer pela questão financeira, que podem encaixar bem dentro desse sistema que eu tenho, mas porém, atacante de área principalmente a gente precisa ter. O João, praticamente então, João Carlos Souza, ele respondeu a tua pergunta aqui. Tudo, todas as posições. Ratão, boa tarde, Tcheco. Minha pergunta é a seguinte: quem vai vir para jogar de atacante no Cascavel? Praticamente já respondeu. Ou vamos ficar assim, com esses mesmos, e seja o que Deus quiser. Abraços a todos, parabéns. Eu leio quase ipsis literis aqui a pergunta, porque se a gente pedir para perguntar, tem que responder, né? Exatamente. E no Facebook é mesmo padrão, tá? O Claudinei perguntando sobre o 9, o Ademir Zanini perguntando sobre o Dema Zanini, o Dema foi um lateral esquerdo bom, hein? Ele tá mandando parabéns aqui com o Tcheco. O Cascavel tem chance de ir bem na Copa do Brasil e no Brasileirão Série D. Então a maioria das perguntas aqui no Facebook também é voltada a isso: lateral, centroavante, a 9. Já tá respondido. Tanto é que acho que você sabe tudo. O Mufato aqui, o José Carlos, quer saber o que vai dar Flamengo e Vasco hoje. Flamengo e Vasco? Lá no Engenhão. Eu vou falar a verdade, eu quero que dê confusão. Boa. Pô, você que passou. Eu tenho os meus problemas aqui. Você que já passou pelo Coxa. Eu ia falar isso. Você que já passou pelo Coxa, foi ídolo. Corinthians, Grêmio, foi ídolo. Assim, me diz uma coisa. Hoje em dia, o que você prefere? Ratinho ou Datena? Rapaz. O que tem a ver? Depois que o Datena jogou aquela cadeira lá, eu vou ficar com o Ratinho, que é mais. Falando em cadeira. É mais tranquilo. Falando em cadeira. Maria, aqui do Paraná também, o Ratinho. Vai entender eu melhor, né? Falando em cadeira, eu já vou fazer uma lembrança aqui, viu? Pera aí só um pouquinho. Tobias Matheus. Nada contra o Jean Carlos, mas saudades do André Luiz. Todo mundo sendo saudade do André Luiz. Pode vir aqui o melhor goleiro do Brasil hoje jogar no Cascavel, nós vamos sentir saudade do André Luiz. Parece que o grupo da Série D está mais tranquilo esse ano. Eu já não concordo. Eu, particularmente, viu, Tobias? Eu já não concordo tanto pelo que eu vi. O Tobias fala isso, porque não é ele que vai treinar. É isso aí. Darlan Roberto. Queria dar as boas-vindas para o Tcheco, que Deus o abençoe, que ele faça um bom trabalho no nosso Futebol Clube Cascavel. Darlan Roberto. É a questão ali do goleiro, e isso é uma missão que eu tenho como treinador, tá? A passagem do André que foi fenomenal realmente, como na minha época e depois na sequência, mas eu vou falar pela minha época, do Robinho foi também, Itaperuna, na época ele era o maior artilheiro do clube, depois o Robinho passou pela quantidade de jogo. Tivemos o Ricardo como bom goleiro. O Ricardo também. Ótimo goleiro, né? Ótimo líder, sim. E a minha missão como treinador é sempre potencializar o jogador, né? Então agora, principalmente depois desse jogo de terça, vamos ter essa pré-temporada, a gente quer evoluir o jogador dentro do que ele pode dar. A gente nunca vai falar para eles que eles chegaram ao limite deles, não. Tem sempre condição de melhorar, e isso é um dos desafios que eu tenho sempre individual com cada atleta. Tcheco, a gente sabe que nessa formatação da Copa do Brasil agora mudou, né? De novo. Vale os pênaltis caso terminasse empatado a partida. Vitória 1-0, tranquilo. Você treinou pênaltis, vai treinar pênaltis também para o Aparecidense, que é terça-feira agora, dia 4, né? Nós teremos então o jogo lá. Tá aí, ó, confirmação, data definida, 4 de março, uma terça-feira, 21h30. Você pode acompanhar no Sport TV. É um time que tá lá o Lúcio Flávio. Isso. Né? O Lúcio Flávio saiu do São Joséense, está lá treinando o Aparecidense agora. Você está treinando pênaltis também? Desde o jogo do América, né? Já era viável com o empate já ir para os pênaltis, né? Diferente das minhas passagens aqui, eu era obrigado a vencer. Então, como mudou isso, a gente já treina pênalti todo dia praticamente para pegar um pouquinho da batida da bola, repetir, criar esse hábito.
Hoje treinamos aqui já, amanhã novamente tem treino e a gente já viaja no final da tarde para lá. E amanhã e na segunda-feira também lá em Goiânia vamos treinar também novamente o pênalti. Você sempre tem que estar repetindo bem essas ações aí. Ensinou a bater pênalti, porque você batia bem pênalti, né? Mas o Jackson, nem me fala, rapaz, porque nós perdemos pênalti aqui, né? Então, peraí. E o que nós treinamos de pênalti aquela vez, e muita gente fala, pô, mas não treina. Cara, uma hora alguém vai ter que errar, né? É. E aí esse que erra, os caras vão cobrar, mas não treinou? Não, treina. Mas você era um ótimo jogador, né? Eu dava meus pulos lá, né? Agora, no linguajar do futebol, a gente chama às vezes o técnico pipoqueiro, o jogador de pipoqueiro. Agora eu vou entrar numa questão 2022. Vamos encher essa caneca d'água de Dá novo. mais. Stephanie, eu canso um copo d'água Quer um cafezinho? Não, eu fiquei preocupado agora. Não, é coisa simples. É coisa simples. Em 2022, nós tínhamos 15 mil pessoas no Estádio Olímpico Regional, jogando contra o Atlético Paranaense. Estávamos perdendo 3-1. O William meteu um golaço fazendo 3-1. Pode chegar aqui. 3-1. Aí pênalti pro Cascavel. Robinho vai lá, bate. Dá um oi na câmera aí. 3-2. Se não me engano, 3-2, ou estava 4-1 já. Atlético Paranaense, 15 mil pessoas no Estádio Olímpico Regional. 2002, se não me engano. Sim. Lembra, Eu né? lembrei desse lance aí. Aí Robinho, pênalti. Robinho vai lá, Eu vou contar essa história pra vocês aí. mete pênalti. 3-2 ou 4-2. Mais um pênalti pro Robinho. É mais um pênalti pro Cascavel. Robinho vai lá e cobra 4-3. 45, para narrador é gostoso falar isso. 45 minutos do segundo tempo. Pênalti pro Cascavel. Empate da Serpente Aurinegra. Vai pra bola Robinho, o artilheiro do time. Não, mas espera aí. Carlos Henrique pegou a bola. Olhou pro Tcheco. O Tcheco deu positivo. É o Robinho que vai bater, já bateu 2. Pega a bola, Carlos Henrique. Vai pra bola. Não, por favor, Carlos Henrique. Pra fora. Tcheco. Eu como narrador lá de cima da cabine. Não. Vai embora, Tcheco. Vai pra casa, foi pior, Tcheco. então. Não, eu tô tentando achar o vídeo aqui, cara. Vai pra casa, Tcheco. Vai pra casa, Carlos Henrique. Eu levantei em 20 anos de profissão, nunca havia me acontecido isso. Levantar da cadeira de transmissão, levantar, dar um chute, dar um bico na cadeira que estava segurando a porta, que estava um calor danado. aham. Eu cheguei em casa tão envergonhado, porque já estava rodando o videozinho na internet. O doutor Adilson Lesco me mandou, falou, Rato, calma, tranquilo, médico coisa, amigo da gente. Dali a pouco pensou mais uma mensagem. Rato, não se preocupa, você fez o que todos os torcedores queriam fazer. Claro. Relembrou os velhos narradores gaúchos lá. Narrador raiz. Raiz. Então eu me senti muito envergonhado, minha esposa é terapeuta, nutricionista. Rapaz, aquilo foi um sentimento que se aflorou, não tem que sentir vergonha. aí eu pedi para você ir embora, pedi para o Carlos Henrique nunca mais chutar uma bola, porque mudaria totalmente o nosso rumo também no campeonato. Aham. O Atlético não teria mais uma vitória, então, e daí não somaria tantos pontos, e o empate seria bom para nós. O que aconteceu? Por que o senhor me deixou... Eu só não vou conseguir te passar o áudio agora, porque eu não trouxe a caixinha aqui, mas foi... Tem a imagem? Isso daqui, ó. Pera aí. Vamos ver se quando o Jackson... Aí, narrando aqui, tô eu aqui, suado, os dois comentaristas ao lado, a dona da bola, Ana Martinazzo. Se tem esse áudio aí, rapaz... Mas eu vi esse vídeo. Você viu? Vi. Você ficou bravo comigo, não? Não, eu entendo. Olha lá, ó. Olha lá. Que é isso, gente? 20 e poucos anos de profissão. Você machucou a perna? Tcheco, vai Não, pra não, casa, droga. Tcheco, vai pra casa. Carlos Henrique. Rapaz do céu. E a emissora era do dono Abriu a janela pra gritar com você. Você emagreceu, hein, Rato? Emagreci bastante. Bastante. Coisa boa, né? E a Rádio Norte era do presidente Eu Valdinei sei. Silva. Você viu? Não, Os ali, ó. botox, Que botox? os Mas o que eu vou falar pra você? Esse jogo acabou quanto o primeiro tempo, você lembra? 3-0, acho. Foi 3-1 ou 4-1, não me lembro agora. Tava 4-1, porque eu lembro que Foi, daí acho que- estava 3-0, o William fez um chutaço. Acho que acabou 4. Perdão, que ano que é? 2002. Só confirma pra mim. por Perdão, favor. 2022. É. Atlético e Cascavel e Atlético. O que aconteceu? Quando chegou no intervalo, eu tava com muita vergonha, mas puto da cara. Porque, não pelo resultado, mas com a atitude que nós estávamos tendo de campo. Do jeito que o Cascavel vinha jogando bem. Desculpa te 4-3 cortar. pro Atlético? Foi 4-3. No primeiro tempo, só não sei quanto é que acabou, se foi 4-1 ou 3-1. Isso que eu não tô me lembrando.
Eu só sei que aí, quando chegou no intervalo, eu tenho uns protocolos no intervalo também, que é o quê? Vai direto para a sala da comissão, eu discuto com a minha comissão ali o que a gente pode fazer, o que não pode fazer, se vai mudar, se não vai. A gente já vai conversando um pouquinho antes também, lá na beira do gramado. Só que aí o Zé... Intervalo 4-1. Já estava 4-1. O Zé pegou e falou assim, ó, cara, eu já substituiria 5 já. O Zé já chegou já. O fulano tá andando... Só para lembrar, o Zé é teu auxiliar técnico. O Beltrano não sei o quê. E eu falei, você... Tcheco, eu fazia 3 pelo menos aí. Porque esses 3 aí não dá, tal. Cara, tudo no calor ali do intervalo, né? Noção do jogo. Aí eu falei o seguinte, ó, quer saber, cara? Não é justo com quem entrar, pegar uma marimba dessa aí, os caras vão fazer uma toqueira de bola agora e só correr atrás. Falei, deixa comigo. Falei, só prepara lá o quadro, lá tático, lá na frente, lá que eu vou conversar com esses caras lá. Aí levamos lá para frente dos jogadores do quadro tático e eu sempre pergunto para eles, né? Alguém quer falar alguma coisa, está se sentindo alguma dificuldade, para a gente entender também o que acontece dentro de campo. E eu peguei e falei assim, ó, bom, hoje vocês não vão falar nada, mas eu tô falando aqui calmo, né? Eu falei muito puto naquele dia lá. Eu falei, não vou fazer nada. Eu podia fazer 4 substituições, podia fazer 5. Só que vai ser muito justo colocar esses caras que estão aqui, ó, passando vergonha que nem nós estamos passando. E vocês não honraram com nada que a gente tinha combinado, principalmente com a atitude. Falei, nem dividida nós estamos ganhando. Falei, eu não vou tirar ninguém, vocês vão morrer dentro de campo lá. Se os caras fizerem 5, vocês vão ficar lá, 6 vão ficar lá. E não corre para vocês verem. Mas dele um murro naquele quadro tático lá que voou jogador para tudo quanto é lado. Aí, é isso que eu vou fazer com vocês amanhã aqui lá no CT, se a gente não diminuir o placar, pelo menos diminuir o placar. Eu nem imaginava buscar o empate. Porque o que eu imaginava? O Atlético com um time grande vai tocar a bola, vai cozinhar o galo e vai sair em contra-ataque, vai tentar fazer o seu 5º gol, mas começou a reação. Eu não tive nenhum desempenho tático individual ali. Foi mais no brilho deles, no ego deles. Foi mais na bronca, vamos por assim. Exatamente. E aí conseguimos fazer o segundo, foi de pênalti, né? Foi de pênalti. O terceiro foi de pênalti, e aí saiu o quarto. E o quarto, se não me engano, foi na casa dos 40 já. 45, se então, não me engano. Foi na casa dos 45. Aí quando eu vejo o Carlos Henrique com a bola na mão. Aí o Zé, cara, o Carlos Henrique vai bater pênalti? Eu falei, Zé, eu acho que eles devem ter só querendo enganar o goleiro. Eu acho que ele vai dar a bola pro Robinho, não é possível. Uhum. E aí o Robinho, daqui a pouco, querendo pegar a bola, até que eu vejo que o Robinho sai. E ali a comissão, cara, a comissão técnica, tudo falando, pô, não pode deixar bater, não pode deixar bater. Ali já não tem mais como tirar essa autoridade do cara, porque o cara pegou a bola literalmente e é a convicção que ele tem naquele momento, sabe, Rato? Não tem como você imagina eu gritando ali, vai lá, Robinho, pega a bola, tudo. Porque já estava todo mundo praticamente fora da grande área já, né? Mas o Carlos treinava pênalti também. Mas é lógico que o Robinho tem que estar lá para bater, né? E assim, ele foi tão infeliz no sentido de errar a cobrança, porque ele meteu uma pancada mesmo, né? Muito forte. Foi uma pancada. Muito que se vai no gol, é gol. Ele só precisou acertar o gol, né? E aí a gente acabou perdendo. Mas eu vou te lembrar uma situação. Naquela ocasião, acho que era o último jogo da rodada de grupos, eu acho. Era. Dava já pra frente, daí ia vir os mata-mata. A configuração para nós ficou melhor que a derrota. Disso eu me lembro certeza. Mas não era o que eu queria. Sim. Não era o que eu queria. Mas são experiências do futebol, sabe? Como o Carlos Henrique treinava também, foi menos mal. Agora, se é um cara que não treina, não respeita as ordens e tudo mais, aí com certeza ia acontecer algumas empresárias comigo, certeza, se afastar ou não, e aí ser outro departamento. Mas é todo o calor do jogo, assim, esse Rato ou outros que você já teve, aquele momento nunca ninguém vai saber se é certo ou se é errado. Né? Nunca vai saber. E é justamente esses momentos que a gente sempre discute e repercute, né? Mas o teu sentimento ali é o sentimento do teu torcedor, o sentimento com certeza do presidente lá em cima, deve ter quebrado a porta também. Sim. E isso faz parte, né? O esporte faz parte. Ô, Tcheco, e você sempre teve, tipo assim, contra o Atlético, você sempre teve jogos muito impactantes, muito que guarda. Pouca gente sabe daquele 2-1. 2-1 não, daquele... 2-1 contra o Atlético, que pouca gente sabia que você tava com Covid, né? Naquela época nem tava em campo. Conta um pouquinho pra gente como que foi isso, cara. Aquele jogo histórico com o Jadson, com todo mundo, o time de Série A do Atlético. Eu tive muita emoção aqui no clube aqui, por isso que é um clube que me marca muito, é um clube que eu tenho muito carinho, muito respeito. Sempre estava torcendo quando estava longe daqui. Bom, a gente vai jogar contra o Joinville. Lá em Joinville, que foi o jogo que a gente. O primeiro jogo meu que eu tinha perdido pro clube, com o time misto. Quando a gente retorna na segunda-feira, faço o exame de Covid. Eu venho de Curitiba. Eu vim de domingo para segunda para cá. Faço o exame de Covid, tô com Covid.
Cara, eu só almocei aqui isolado. E aí fui me despedir dos jogadores. Cara, me lembro até hoje, me emociona. Os jogadores estavam aqui na frente da academia aqui e eu tinha que falar com eles de longe. Sabe, Rato? Daí eu falei assim, gente, quarta-feira é um dia de superação, quarta-feira é um dia que transcende um pouco o futebol, as ações e tudo mais. O Zé vai estar no comando, eu vou estar no telefone lá, mas tudo que o Zé fizer aqui tá autorizado por mim e tudo mais, não sei o quê. E vamos com Deus, tudo. Alguns jogadores começaram a chorar, eu também comecei a chorar e saí e voltei para Curitiba. Cara, fiz um bate e volta. E voltei para Curitiba. E nem na minha casa eu fiquei lá, porque minha esposa trabalha na TV. Você imagina se eu passo o Covid para ela, daí ela vai passar para a TV. Deus me livre. Eu fui para casa dos meus pais e fiquei num quarto isolado lá. E o jogo foi na quarta-feira. E no dia do jogo, o Rato, ninguém vai lembrar talvez, nós tínhamos um reserva, que era o goleiro. Os demais estavam tudo com Covid. Aí, ao meio-dia, antes do jogo, mais uns 5 fizeram o teste, 2 deu negativo. Foi pro banco. E nós tínhamos pedido adiamento, o Atlético não topou. Né? O clube pediu adiamento pro Petralha, o Petralha não liberou, falou que jogo é jogo, aquela coisa toda. Enfim, aí a gente foi pro jogo. E aí conseguimos fazer a vitória 2-1. E eu assistindo, porque passava no SBT, na época, o campeonato nosso. E foi uma emoção tão grande para mim assim, que foi a primeira vez que eu saí para comemorar. Eu até postei isso, porque eu acho que era uma coisa muito marcante para mim também. E faltou ar, primeira vez que faltou ar para mim do Covid. Aí eu falei, opa, vou morrer. Agora só que me falta, agora ir para final do estadual eu vou morrer, né? Aí eu tive que me controlar tudo mais pela emoção, pela falta de ar, tudo, e não consegui fazer esse jogo. Aí na final, sim, aí na final já passou aquele tempo do Covid e a gente voltou. Mas foi um jogo muito emocionante, porque nós fizemos 2 partidas com o Atlético, era o time que estava jogando a Libertadores, o treinador era o português. Nós levamos o gol na ida lá, aos 45 nós levamos o gol, e aos 48 o Simões sofreu um pênalti. Aí trouxemos o empate para cá e ganhamos no 2-1, saindo atrás. O Carlinhos, que era lateral esquerdo, ele jogou na lateral direita, que nós não tínhamos atleta. Verdade, eu lembro. E aí as dificuldades que foi construída, ela se transbordou numa fé, numa superação inabalável que conseguimos talvez passar. até a sua ausência, né? Sim, tudo. Aquilo fez com que os jogadores... Opa, vamos jogar pelo técnico. E pro Zé também, vou dar esse relato para vocês. Pro Zé foi muito emocionante. Talvez mais até do que eu, porque o Zé nasceu aqui em Cascavel. Isso. Ele foi cedo embora para Curitiba. O pai dele é daqui de Cascavel. E aí o pai dele já tinha falecido um bom tempo já, né? Só que o Zé, que nem eu sou com meu pai, a gente era muito ligado, então o Zé ainda tem essa questão com o pai dele, assim. E para ele ficou muito marcante quando acaba o jogo, assim, ele sentindo assim, a presença do pai dele, assim, muito legal no estádio, porque aqui de Cascavel. Então foi um momento muito emocionante para todos nós. Você falou no Zé Luiz, geralmente quando você vem contratado, você traz o teu auxiliar. O que pode falar o que aconteceu ou não? Não, o Zé, depois que a gente saiu da Chape, né? Que foi aquela loucura toda, e não tivemos o convite para continuar no Paraná, ele ficou um pouquinho desanimado, daí ele quis pegar um ano sabático, e aí esse ano ele preferiu sair um pouquinho do futebol, mas já ele está retornando com a cabeça boa e renovada. Mais uma pergunta aqui. Rato, fala para o Tcheco que estou preparando uma caricatura. O Josimar Germano. Olha, a caricatura dele é fantástica, viu? Fantástica mesmo. Vou cobrar depois, hein? Tô esperando a minha até hoje, virou promessa, lembra? Quando eliminou a Ponte Preta na primeira fase da Copa do Brasil e acabou caindo para o modesto Tocantinópolis na segunda fase. Só para relembrar então, 2021 foi Figueirense 2-1 aqui, 2-0, perdemos lá. O Avaí mereceu ganhar. 2022, 1-0 na Ponte Preta aqui. Lembra? 2-0. Foi 1-0. Foi 1-0. Gol do Giareta. Giareta de cabeça. Isso. E depois Tocantinópolis lá, aquela viagem. Perdemos. 2-0. Essa me doeu. E já emendando aqui, ó, o Gil, o que fazer para não repetir a mesma história de 2022, quando eliminou a Ponte Preta, Copa do Brasil e também na segunda fase do Tocantinópolis. Está lembrando aqui o Gil. E o Tobias está dando risada aqui porque você falou, não é você que vai treinar o time, né? Tobias, eu sou que nem você, eu também só torço pelo time. Fique tranquilo. Deixa eu ver mais uma aqui, já emendar tudo aqui. Dirceu Paulino, de Souza. E aí, Rato, beleza? Pergunta pro Tcheco o que achou do grupo do Cascavel e das contratações, quem vem por aí. Ele acabou de dizer que vamos esperar um pouquinho, Dirceu, passar a Copa do Brasil e já nós vamos entrar na Série D. Rato, só avisa do trator que estacionou aí atrás, que nós estamos no CT. Viu, pessoal? Nós estamos aqui no CT, né, fazendo o nosso podcast, nosso bate-papo, até para ficar mais cômodo para todos nós, né? E às vezes liga aqui a caixa de gelo,
Às vezes tem um trator aqui, tem máquina de lavar, fiquem tranquilos. Se vazar alguma coisa. Os loucos ali atrás. Tem treino hoje não, né, professor? Já treinamos, né? Só fala então, respondendo eles aqui sobre o que fazer para buscar essa classificação à terceira fase, que seria inédita para nós também. Bom, eu por experiência aqui mesmo, né, no clube contra o Avaí, fui merecedor do Avaí. Foi histórico. Jogo lá na ressacada. Que foi a primeira vez que nós tínhamos, o clube tinha passado, né? A segunda me doeu muito porque nós tínhamos condições reais de passar pelo Tocantinópolis e perdemos um número de situações de gols com o Balotelli, com o próprio Itaperuna. O Robinho teve uma oportunidade e aí eles se sobressaíram numa bola parada e no finalzinho fizeram o segundo. Então nós tínhamos uma condição de time e aquela me doeu também. E eu tenho que entender o cenário sempre atual. Aquilo lá atrás, ele me traz algumas experiências que eu já estou conversando com os atletas. E o cenário atual, o que me passaram, tá, Rato? Eu acho que isso posso externar que não tem problema. No Paranaense, com todos os clubes que o Cascavel jogou, vamos dizer assim, da elite do estadual, Atlético, Curitiba. O Curitiba, mesmo o Paraná, que eu era treinador lá, por mais que o Paraná estava tendo suas dificuldades, mas teve um bom comportamento. Operário, Londrina, a elite do futebol paranaense, né? O clube se comportou sempre bem, com disposição, com atitude. Em outros jogos pecou, que são o segundo grupo ali, que a gente pode dizer assim, já no balaio de gato aí, no segundo grupo. E me dê um parênteses, por favor. Diz que jornalista gosta de falar muito, Pode né? falar. E nesse parênteses eu falo, e esses nos tropeços foram todos os times que estavam na ZR, na zona do rebaixamento. Isso que foi como isso que é o preocupante que me passaram para mim. E está se repetindo o cenário. Com o América tem uma atuação daquela ali, tá? Muito boa. Da atitude dos atletas e tudo mais. E agora a gente vai pegar um time que é a Aparecidense no sentido de Série D, do mesmo nível que o nosso, não teve um bom retrospecto no estadual, ficou em 10º, quase caiu, trocou de treinador, né, que é o Lúcio, então está tendo uma outra também conotação dentro lá, e eu já estou alertando isso para os jogadores. Então a gente não vai dar mais chance para dizer que a gente só sabe jogar com time de grande porte, porque daí eu tenho que ficar muito preocupado, porque a Série D não tem time grande, e aí vai ser tudo retrospecto ruim para nós, então não. Então eu estou batendo muito nessa linha. Eu estou debatendo muito nesse aspecto que a gente aqui já fez história classificando uma, duas, a terceira vez o clube na primeira fase. A história nova agora, qual que é? É passar a segunda. Então, nós temos que buscar esse cenário, respeitando sempre o adversário. Sempre. E o que eu falo? O que é respeito com o adversário? O respeito com o adversário é você marcar forte. Jogar futebol. Não deixar os caras respirar no sentido de marcação. A gente tentar produzir aquilo que nós podemos produzir ofensivamente. A hora que tem que matar o jogo, como a gente pegou aqui no bom sentido, no pé do Belém, né? Faz aquele gol para matar o jogo, né? Enfim, dentro desses aspectos. Então, isso o torcedor pode ficar tranquilo que eu vou cobrar muito. A gente não amolecer, a gente não entrar amoroso, a gente não entrar displicente, porque você já competindo ao natural, já é uma grande chance de você vencer. Aí as coisas acontecendo como a gente espera que aconteça no nosso desenvolvimento, tentar surpreender a presidência. Você está com o time completo para ir para Goiás? Então, não tem ninguém lesionado, a gente só vai com um número reduzido porque a viagem, né, vai 20 atletas, aqui em casa sempre vai 23, mas a gente tem que fazer esses cortes ao natural por custo, mas a gente está com todo mundo à disposição aí, fora os que já estavam lesionados, né, os que estavam para mim no jogo, está todo mundo completo. E, Tcheco, a gente sempre fala, né, a questão justamente essa aí. As pessoas perguntam, Rato, o América Mineiro entrou com sapato alto? Porque é time B para D, e da mesma forma você acabou de falar, né? Um time que elimina um coelho, um time forte, e vai pegar um time que está lá quase à beira de cair num Goiás. Mas aí você falou, trabalhou legal. Mas o que você quer incutir na cabeça do jogador justamente para ele entrar nas quatro linhas e realmente fazer aquilo que você pediu? Você como ex-jogador e como técnico, para justamente isso, não dar essa margem, digamos assim, para o azar. Eu salientei com eles também em algum momento que eu estava torcendo para o América ir para a final, porque isso dá um pouquinho de satisfação de ego, né? E eu não estou dizendo que o América veio nesse sentido, mas vem sem essa preocupação também saímos fora do Mineiro, agora tem que vir com tudo. Então, uma coisa está ligada à outra, né? E aí, lógico, que internamente isso tem que estar muito bem determinado
pelo clube, né? Por todo mundo, né? E volto a dizer, não estou falando que não estava, só estou falando que isso pode acontecer. Da minha parte, o que eu falei para os atletas, o Cascavel foi eliminado no Paranaense, perdeu a vaga para a Série D, é um clube que só vai disputar a 4ª divisão desse ano. Então, eles não sabem, literalmente, o que vão encontrar aqui. E o que eles vão encontrar? Daí foi o meu enredo para o jogo, né? Eles vão encontrar muita dificuldade, porque vocês vão se organizar taticamente, nós vamos competir, nós vamos ganhar essas divididas, não vamos dar essas possibilidades que eles imaginam que podem dar, o campo é nosso, vamos tentar trazer o torcedor para o nosso lado. E as coisas foram acontecendo. Os 10, 15 minutos o América estava tentando controlar o jogo, mesmo que não estava infiltrando, estava tentando controlar o jogo, mas quando assentou, aí a gente começou a trabalhar um pouquinho a bola e as coisas começaram a funcionar, e dentro de um volume de jogo saiu o escanteio e nós fizemos o gol. E aí depois não demos mais oportunidade, a não ser aquela última bola. Por um nível da elite do futebol, tá muito bom. Muito. O América não conseguiu chutar no gol literalmente, né? Foi aquela única finalização no final do jogo. Então, eu dei os parabéns para os jogadores por essa entrega. Quanto à Aparecidense, eu falei, tem que ser igual. O Giovani não perdeu nenhum duelo. Falei, se você perder um duelo contra a Aparecidense, nós podemos perder o jogo. Porque depende onde é que você vai perder esse duelo, né? O próprio Libano, que foi o cara que mais se desgastou fisicamente pelos números ali. O Libano foi o cara top da parte física, né? E o cara com 34, 35 anos. 35. Ele é um exemplo para todo mundo nesse sentido. Então, temos que se inspirar nessa transpiração desse cara. Nessa ação, que é um cara aqui que é muito respeitado por todo mundo. Então não tem, Rato, não tem o porquê. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. O Alex não fazer a mesma coisa. Não tem o porquê o Robinho, por mais que tenha aqui um tempo já, o João Pedro, o próprio Josiel. Eu sou atacante, não vou defender. Vai ter que defender. Tem que defender. O futebol dinâmico hoje ele é assim. E quando tiver com a bola, a gente tentar propor nosso jogo. Então esse comprometimento eles vão ter. Eu tenho certeza disso. Porque é um perfil de elenco bom nesse sentido. Isso não me preocupa. Nós estamos bem preparados fisicamente. Eu tive essa dificuldade no Paraná, na questão física. Eu externei isso na minha última coletiva lá. Eu lembro. Aqui é diferente. Já vem com um propósito físico muito bom. Então, cara, é confiança, é passar confiança para os atletas, é passar responsabilidades. E para terminar essa fala sobre isso, a maior responsabilidade, e aí eu estou indo no emocional dos atletas, é o seguinte: eles têm uma dívida com o clube. E nós não classificamos, agora eu coloco nós porque eu estou aqui, nós não classificamos o clube para a Série D do ano que vem. Não tem calendário. Então tem uma dívida com o clube. Tem sim. Por mais que seja a Copa do Brasil, ela passa a ser por confiança, passa a ser por uma satisfação do torcedor especificamente. Lógico que para nós também. Mas nós temos uma dívida com o clube. E essa dívida tem que ser correspondida na Série D. Como a gente fala, né? Pegou, pelo menos deixar aonde pegou. Exatamente. Entre aspas, né? Porque a gente sabe dessa dificuldade. Até ia comentar aqui a respeito do Libano, fizemos um podcast, né, já com o Libano e o Lucas Belém. E daí o Lucas Belém, como é que é o preparo físico do Libano? Cara, se eu correr do jeito que o Libano corre, num treinamento, dedicação, com a idade que tem 35, se eu chegar com a idade dele fazendo o que ele faz, eu estou feliz da vida. Ainda bem que ele tem esse conhecimento mesmo. Tem, e é bom de prosa o Lucas Belém, viu? Cuidado que ele vende o teu carro. Não, e detalhe, o Libano, vamos lá, em 6 anos que eu tô aqui no clube, eu não vi ele no DM nunca. A não ser só para passar um sprayzinho, mas nada. DM, o Libano nunca foi. O jogador é muito exemplar, é um querido por todo mundo aí. O João Paulo Souza. Agora temos condições de passar para a Aparecidense? Sim ou não? João, desculpa eu ler agora a tua pergunta, mas é o que o Tiago falou. É emocional. Preparo físico tem. Só questão da viagem. Vocês viajam quando, Tiago? Viajamos amanhã à noite. Amanhã é domingo, né? Guarulhos, Goiânia. É tranquila a viagem, não é desgastante? Igual aquela para Tocantinópolis, que foi uma saga? Rapaz, eu nunca imaginei que ia pegar na minha vida como esportista a Transamazônica. Transamazônica. Você passou de balsa, inclusive, né? Nós passamos naquela ponte que caiu recentemente. Passamos naquela ponte, a balsa também. Eu lembro. Eu vou te falar, o boi vale mais caro que o homem lá. Ó. Como é o boi para atravessar, o boi lá era R$1,50 por pessoa, R$1,35. Falei, mas rapaz. É a Índia que a vaca é santa? Tudo bem que ocupa um pouquinho mais de espaço, né? Mas eu narrei aquele jogo Tocantinópolis 2, Cascavel. Já que você gosta. Esse é a nossa quinta série. Aquilo foi dolorido para todos nós. Então, João, obrigado, viu?
Ele tá tranquilo Hoje hoje. eu tô quieto. Quando você falou assim, eu tinha bolas nas mãos, já deu risada. Já. Isso, eu tô falando. Tcheco, campo natural ou campo sintético? Natural 1000 vezes, pelo amor de Deus. Eu vou ser sincero. Põe sintético para clube né, social. Para futebol, gente, é campo de grama. Ô, campo de grama, vamos colocar. Saiu nessa quinta-feira, então saiu a tabela do Campeonato Brasileiro da Série D. E todo mundo está perguntando aqui também como é que vai ser a Série D, como é que vai ser, Tcheco, e a gente quer saber de você. Porque não sei se foi o Tobias que falou que pode ser mais tranquilo, eu já acho que não, viu? Então nós temos ali a primeira partida do Cascavel, vai ser no dia 12 ou 13 de abril, vai ter uma intertemporada, como você falou, contra o Uberlândia fora de casa. Uberlândia, você já tem conhecimento? O Uberlândia, o conhecimento que eu tenho é do estádio, né? Eu joguei a final da Série C lá com o Malutron, Parque do Sabiá. Belo estádio, né? O estádio é belo, o gramado parece que está bom, pelas informações que a gente teve. Foi trocado o gramado no final do ano passado, então é para estar bom. E a gente é um time que precisa de gramado bom para fazer um jogo mais elevado tecnicamente, né? Daí depois a gente estreia em casa contra o Goiatuba do Goiás. O contexto que eu vejo desse grupo aqui, já antecipando os outros adversários, nós vamos ter 3 escolas diferentes, né? Bom, o Cianorte, que é daqui do nosso estado, não vamos nem contar por ser diferente, porque é uma escola que a gente já entende, mas a escola paulista, mineira, né, e a goiana. Porque nós vamos ter dois goianos, né? O Goiatuba... Goiatuba e o... Só Goiatuba, né? Só Goiatuba. Aí Uberlândia de Minas Gerais. E o Itabirito, né? Itabirito. Que foi treinado, inclusive, um cascavelense, o Caranhato. Isso, exatamente. Início, o Itabirito. E o Operário do Mato Grosso, Monte Azul, que foi campeão, que é do pai do Neymar no time, né? O Sheik, né? O Operário e os times paulistas, né? E o Limeira, o Inter de Limeira, que foi eliminado em casa da Copa do Brasil. Eu acho que é uma chave bem equilibrada. Forte, né? É uma chave forte, com certeza. Toda vez que você pega a chave paulista, sempre vai ser uma chave forte. E aí depois, ainda classificando, eu tenho que confiar nessa classificação como treinador. A gente vai bater de frente com a chave do Sul, que também é forte, né? Tem uns times interessantes, por exemplo, os gaúchos, tem o São José, que caiu da Série C para a Série D, tem o próprio Brasil de Pelotas, que não conseguiu subir quando assim que caiu, e já os outros times gaúchos, já por natureza, sempre são fortes, os catarinenses também, e mais o Azures. Enfim, vai ser um campeonato difícil, sempre é difícil, mas vamos pensar exclusivamente na gente, ponto a ponto, jogo a jogo, entendendo como é que vai ser os desmanche ou não das equipes, né? Por exemplo, a Inter de Limeira não venceu nenhum jogo, saiu fora já da Copa do Brasil, possivelmente que tenha algum desmanche nessa equipe. O próprio Monte Azul, né, acabando o Paulistão, porque o calendário vai começar só no dia 13, né, tá ali, né, 13 de abril. Então, até lá acho que pode acontecer muita coisa em contratações e montagens de equipes ainda. Nós temos um grupo, sem dúvida alguma ali, na minha opinião, é um grupo, digo forte, justamente por causa da Inter de Limeira, que tem tradição no futebol. O próprio Cianorte, né? O Monte Azul, que veio crescendo, que nem você falou, agora depende de ver essa situação para buscar. E uma saudação especial para o Matheus Miller, que veio dar um tchauzinho aqui, está indo para casa. Matheus, vem cá, dá só um oi aqui, Matheus, vem cá. Eu sei que você já tirou o uniforme. Chega aí, dá um tchauzinho. Professor Tcheco. Como é que tá a expectativa? Fala aí no microfone, como é que tá a expectativa para essa viagem aí para o nosso jogão decisivo contra mais um time do Goiás lá. Muito boa expectativa, né? A gente entende que dá para conseguir um resultado positivo, né? O trabalho que vem sendo feito aqui com o professor Tcheco, que dispensa comentário, que ele conhece do clube, da cidade, das pessoas. Então acho que com muito trabalho, muito esforço e muito comprometimento, eu creio que vai dar para a gente dar uma beliscada aí nesse resultado. Sem dúvida alguma, buscar aquela que nós estávamos falando aqui há pouco, né? A nossa passagem para a terceira fase, que seria inédito também, né, Matheus? Trabalhar, né? Os pés no chão, muito compromisso, muito comprometimento e quem sabe a gente consiga, né, professor? Cara, você já liberou ele para ir esse embora? clube aqui me surpreende cada vez mais, sabe? Como é que é o nome do rapaz aí perguntando se que achava que o grupo era tranquilo? Esqueci o nome dele ali. Acho que foi o Tobias, eu acho. O Tobias, não. O Tobias. Vocês acham que ele é calmo no dia do jogo, como ele vem falando aqui agora na latinha aqui, né? É muita cara de pau, né, cara? Né, viu?
Eu sou calmo. Bem calmo. Nossa senhora. A gente da cabine de som consegue entender como que você é calmo. É. Vai nessa. Em toda narração lá dá pra ouvir os gritos lá do outro lado e tal, nas nossas cabines. Mas faz parte, né, Matheus? O que acontece no jogo fica no jogo. Bem, tchau, Tchau, bom descanso. Descanso. Você vai viajar pro Goiás também? Só cuida pra não quebrar minha cabine lá, tá? Mas O homem grita aí. Não, o homem é grita, bom hein? de resenha, mas tá certo. Nossa senhora. Ô Tcheco, quem que é o mais da resenha aí? Você como jogador, né? Você sabe muito bem o que é viver um vestiário. Quem que é o mais da resenha aí da galera que você chegou aí agora conhecendo? Aí eu tô pegando aos poucos. De alguns que você já conhecia, né? Eu tô pegando aos poucos aí quem que é o mais da resenha. Ainda não consegui identificar direito porque foram muitos, como é que fala? Muitos problemas para resolver aqui que tinha para ser resolvido. Então ainda não consegui. Agora que a gente vai viajar, por exemplo, aí eu vou estar mais próximo com eles do dia a dia ali, a gente já começa a captar quem é quem ali. Mas a resenha faz parte, né, do grupo, né? Não Faz é porque parte. perdeu, não é porque ganhou que todo mundo vai se largar de um lado. Pô, já do que outro. você perguntou e eu tenho conhecimento, se o Libano soltar uma figurinha minha, eu já aposento ele antes do Série D. Bom, então ainda bem que eu não falei nada, porque eu ia falar justamente dele. Ah, Porque ele veio aqui no podcast e falei, quem é o da resenha? Se tem alguém da resenha, é o Tcheco. Não, eu gosto da confusão, É, da Tcheco. bagunça e tudo mais. Mas quando começa o treino, aí eu sou sério, sabe? Você vai Mas dar a- bom dia pra soja? De novo? Não, esse ano? não, aí eu não cheguei Você vai a tanto, tomar não. banho de calha de novo? Bom, isso eu vou. Você vai? Você Esperando vai a postar chuvinha. de novo? Que história é essa aí? Conta pra Você não nós. sabia Quem disso? tá aqui na nossa live aqui não Tomar sabe. um banho de chuva na calha. É, esses tempos Nossa atrás, quando ele Senhora. tava aí, acho que deu um probleminha na cara, entupiu ali. De repente a gente olha pro Instagram, tem um vídeo do Tcheco, só de shorts tomando banho embaixo da calha, vazando ali pra cima. Ele tomando banho tranquilo. Bom, pelo menos tava de shorts, né? Fala, palavrão, mas ainda bem, né? Então foi o Libano que falou, viu? Que você é bom de resenha. e Esse tal, banho né? eu já guardo, deixa aí comigo. Ele contou que você amarrava os caras e jogava embaixo do chuveiro. Não, aí isso era mais com o Giba, porque o Giba, nossa, o Giba era... Mentira, não foi ele, atazanava não. a nossa vida com o Gui. O Gui que quer matar o Giba. Ah, é? O Gui hoje O não Giba tá é aqui, nosso cara, porque preparador de o Gui goleiro. hoje ficou doentinho. O que aconteceu com ele? Pegou um resfriadinho. Aí eu falei pra ele que ia vir aqui no podcast, ele falou, Tcheco, hoje que eu não tô aí. Você sabe que o Gui multou o Giba, né? Depois que você saiu, o Giba deu uma mordida brincando no Gui. Foi mudado. Aí no dia da reunião dos acionistas, o Gui dedurou ele, falou, aquele cara me mordeu. Eu vi esse tal, vídeo. Você viu? Eu vi o O vídeo. Valdinei fez, vamos mandar embora? Não, vamos dar uma multa? Vamos, eu teve que multar o Giba. O Gui é especial, né? Ele virou É. gibi, homem. Eu falei, você virou gibi, Gui. Sério, não vi Vai ainda. virar apresentador? Agora vai virar apresentador podcast. ele. É? Fala com o Gui. Opa, fala com o Gui. Você vai ver. Vai ó. fazer aqui ou não? Não, vamos fazer um programete com ele, de perguntas e respostas com o Ô, jogador. legal, cara. Muito especial. Quem também é muito especial é o Dagoberto Moreira Pina Filho, quer te conhecer um dia desses, Vamos, viu? seja bem-vindo. Ele é torcedor do Palmeiras, é filho de um médico, daí hoje casado, tudo, mas ele também, Tá convidado. né? Vamos marcar uma hora aí, vou combinar, para ir lá no estádio, ou vir aqui te conhecer, porque até depois eu quero que você grave um videozinho, se Vamos fazer você sim. permitir para ele. E quando eu falei que estaria aqui contigo hoje, Rato, eu quero conhecer o Tcheco, Eu falei, não, deixa eu falar com a assessoria de imprensa, falar com o Tcheco, e assim que der, eu tenho certeza que o Tcheco vai te atender, sim. Ô, Tcheco, que nem não podemos ir embora, né? Mas assim, eu te perguntar, como técnico, qual é o teu grande sonho? Meu sonho como técnico, assim, primeiro com objetivos de trabalho que eu estou fazendo, é sempre deixar o clube numa situação melhor do que eu cheguei, né? Nem sempre isso é possível, porque a gente está falando de resultados esportivos, e aí é uma complexidade, mas é sempre um objetivo que eu tenho, né? No Cascavel, por exemplo, aqui, não tem como ficar na Série D ano que vem. Não temos essa vaga, mas tem como buscar ser. Então seria um objetivo concluído da minha parte nesse aspecto, né? E assim como individualmente sonhando, é chegar na elite do futebol brasileiro, né? A elite eu já entendo que a Série B já é, né? A elite, a Série A mais ainda, é claro. Mas chegar na elite do futebol, para mim, seria um grande sonho. Você tem sonho de treinar alguns clubes? Tem. Tem que ter, né? Eu passo na minha cabeça, assim, clubes que eu fui como jogador e que eu tenho esse carinho, esse respeito, que é no Curitiba um dia. Hoje o Mozart está lá, né? O Mozart foi jogador do Curitiba. É um clube que eu tenho muito carinho para mim poder sustentar lá. O Paraná eu já tive essa possibilidade, mas eu quero ver e que Deus possa abençoar o clube para voltar na elite ainda.
E outro clube é o Grêmio, com certeza, né? Para chegar no patamar do Grêmio, precisa de trabalhos formalizados, precisa de resultados, então é um outro ainda degrau que a gente vai chegar com o tempo. Agora, para mim ter esse sonho concretizado, eu só estou pedindo a Deus um pouquinho mais de paciência, porque talvez possa se esgotar antes, mas faz parte. Faz parte, sim. Tcheco, hoje, um dia, com o teu estilo de jogo que você jogava antigamente, quais dos times você serviria para jogar hoje dos times que você foi ídolo? Grêmio, Corinthians, Coxa, qual que você acha que se encaixaria melhor com o elenco atual? Eu acho que o meu perfil de jogo, assim, ele era muito. Eu era aquele jogador, sim, que não era vistoso pelo olhar do torcedor individualmente, mas era muito importante para a equipe sempre taticamente, assim, né? Basicamente, eu me desenhei assim como característica de jogador, sim. Mas em clube grande, cara, quando você tá jogando ali, qualquer time se encaixa ali. Então. Escolhe um sem sabonetar. Eu queria ir pro Grêmio, pô. Eu ia pro Grêmio facinho. Facinho? É, se encaixava fácil lá. Pra dominar uma bola e achar o passe no espaço com os caras que tem lá, ia ser muito fácil. E eu faço a pergunta do Jackson aqui pro time. Qual o jogador que se encaixa bem ali na meia cancha, ali para você, no caso, ali, como um jogador indispensável, digamos assim, talvez? Ou não pode falar? Hoje você diz aonde? No nosso time aqui do Cascavel. Jogador do nosso time? É. Ah, não, falar um só é muito difícil. Que assim, que joga assim, mais coletivamente, assim, porque o que você falou, individualmente eu nunca fui um jogador vistoso para a torcida. Eu tenho receio, às vezes, de falar um jogador ou outro, porque às vezes já aconteceu de falar tudo e entender de um modo diferente, e a vaidade dentro do vestiário come solta. Então ali eu não posso perder o vestiário nesse sentido também, Perfeito. sabe? Lógico, eu só quis te dar uma cutucada. Tem jogadores que a gente tem esse entendimento, sim, mas deixa na pulga atrás da orelha deles. Até porque, né, se você tem um grupo, todos são especiais, todos exatamente. são importantes, porque estão no grupo. Né? Da mesma forma, quando você olha para o banco, vem você. Estou te confiando, né? Então a gente tem que ter essa confiança. E o treinador e o jogador também tem que entender isso. Que nesse momento eu estou aqui do lado de fora das 4 linhas, mas se me chamar eu tenho que corresponder. É isso aí. Porque senão você vai sempre ficar no banco. Tem que colocar essa pulga atrás da orelha também do treinador, exatamente, né, isso, porque acontece, é natural. Mas o vestiário ele é muito importante. Assim, eu falo também o seguinte, que se o clube tem um vestiário bom, forte, né, ali dentro, ali, bem fechado ali, você pode estar sem treinador, que eles estão perto de ganhar o jogo também. Só se organizar um pouquinho que eles conseguem. Agora, se você tem um treinador que não tem o vestiário forte, não adianta. Pode abandonar. Não vai. Mais alguma pergunta aí, Jackson? Porque... Posso fazer no ar, não? Não, né? Porque nós não vamos até as 5, porque teríamos história aqui até... Falar de futebol é sempre bom, né, Tcheco? Vamos esperar o próximo podcast para as novas histórias aí. Exatamente. E a gente espera que passando de fase, esse é o nosso grande sonho, e que Deus possa nos abençoar pegando uma grande equipe, né? Acho que é o sonho de todo diretor aqui também, para a gente dar um passinho mais adiante do que o clube já foi. É o sonho de todos nós, né? Nós que trabalhamos há muito tempo aqui no Esporte Cascavel, né, Tcheco? É sempre bom quando vem uma equipe grande, como já veio o Grêmio jogar, Internacional jogar, veio o Santos, inclusive o Neymar aqui, jogou aqui o Neymar, mas assim... Corinthians. Eu estive no estádio em 82, quando foi inaugurado Corinthians, São Paulo, imagina então, né, a satisfação que a gente tem. E trabalhando com o esporte, narrando o nosso futebol, estando no estádio, a gente fica muito feliz. Por isso que eu falo sempre pro torcedor, não importa o amor que você tem, o tamanho do amor que você tem pelo teu time, vá ao estádio. Sempre vá, mas vá como o Jackson falou no início do nosso podcast, é torcer pelo time. O jogador, lógico, precisa desse carinho do torcedor para dentro de campo. Senão não vai. Errou uma bola, vai errar a segunda, vai errar a terceira. O Tcheco esteve dentro do gramado, sabe muito bem como é que é, né, essa pressão que vem. Mas quando for, ajude, torça, pague seu ingresso, vá com a camisa do Cascavel, vista a camisa aurinegra e tenho certeza que o Cascavel vai estar no caminho certo. E você, torcedor, vamos para o estádio também a partir da Série D do Campeonato Brasileiro. Não adianta só pedir jogador, não adianta só pedir time responsável dentro de campo se você não estiver lá dando esse apoio. E é isso que é mais importante. Tcheco, que Deus abençoe cada vez mais sua estrada, Amém. Seu caminho, a todos nós, né? Principalmente aqui com o nosso Cascavel, porque todos ganham, né? Nem sempre a gente vai ter as vitórias 100%. Exatamente. Mas aprender com as derrotas também para poder buscar os nossos objetivos. Obrigado, é um prazer revê-lo vocês aí, participar aqui do programa novamente.
aproveitar teu gancho, a gente sempre tenta fazer o melhor possível para um propósito sempre grande, né? E a gente tem que sonhar. Se vai se concretizar ou não é outra coisa, né? Mas se Deus quiser, nós passando a próxima fase e criando mais esse vínculo com o clube aí, por que não sonhar? Imagine a gente ver um Neymar jogar aqui, Deus abençoado com sorteio, ou para mim jogar contra um Grêmio também aqui na nossa cidade, que a Colônia Gaúcha que é muito forte, tenho certeza que o estádio vai estar lotado. Pegar os times da moda, né? O Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro. E aqui não estou falando é escolher adversário, não. É deslumbrar um momento que o clube pode vivenciar. É muito diferente uma coisa da outra, né? Então a gente tá trabalhando para isso nesse curto espaço de tempo. Estou colocando isso na cabeça do torcedor. Eu acho que seria assim, um momento muito... Pela história do clube, tá? Eu acho que seria um momento muito épico. A gente atingir esse patamar e que vai dar confiança daí na sequência da nossa caminhada aqui. Mais um prazer revê-lo vocês. Conto com a presença e a torcida do torcedor, principalmente na terça-feira. Energia de longe sempre bem-vinda. Se Deus quiser, a gente buscar esses pontos, essa vitória, essa classificação que é o mais importante. E aí depois, deixa que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém, amém, Tcheco. Muito obrigado mais uma vez. E que tenhamos sorte e êxito nessa terça-feira, às 9h30 contra o Aparecidense lá em Aparecida, Goiás, segunda fase da Copa do Brasil. Você pode acompanhar no Sport TV a partir das 9h30, como o Tcheco pediu. Vamos dar aquela energia maravilhosa, seguindo firme e forte, porque eu tenho certeza que os caminhos serão colocados à mão de Deus aí para limpar aquelas pedrinhas que nós temos no meio do caminho. A você que esteve conosco nesse sabadão, nosso muito obrigado. Obrigado a todos aqui que se inscreveram no nosso canal, continuem se inscrevendo. Obrigado pelas perguntas a todos vocês. Olha, gente, nós estamos em época de carnaval, mas tire também esse espaçozinho para você refletir sobre as coisas, né? Às vezes pegue-se mais as coisas do alto que as terrenas aqui, que é muito mais importante. Então, um excelente feriado para vocês, grande abraço e até uma próxima. Eu sou Vanderlei Luiz Ratos, estivemos no podcast da Serpente com a Stephanie aqui, nossa estagiária, e com o nosso coordenador Jackson Gondim. Forte abraço, que Deus abençoe a todos. Faça uma atividade física, seja feliz e divirta-se.